Tradutor. O Taquinho. Os dias haviam passado rapidamente e agora era o fim de semana. Era o dia em que Lumilia estava voltando para a cidade Gripen, a cidade vizinha de Ladros. A família de Lumilia, a família Asvares, era uma família nobre proeminente da cidade Gripen. Lord Asvares, o pai de Lumilia, era o famoso conde da cidade de Gripen. Ele tinha uma grande influência que poderia rivalizar com o Lorde da cidade de Gripen. Souta acordou de manhã cedo. Eram 5 horas da manhã, então o sol ainda não tinha nascido. Ainda estava escuro fora da casa. Ele estendeu a mão e abriu a janela. Sou vós. A brisa fria da manhã soprou suavemente em seu rosto. H.U. Está frio. Ele comentou enquanto enrolava o cobertor ao redor de seu corpo com força. Souta tinha muita coisa para fazer hoje, então ele se levantou da cama e foi direto para o banheiro. Depois que ele terminou de escovar os dentes e lavar o rosto, Souta desceu as escadas e preparou o café da manhã para ele e Yuko. Já chega, Souta olhou para a comida que preparou para Yuko com um olhar satisfeito. Ele então foi ao quarto de Yuko e a acordou. Yuko, temos uma missão hoje, então você precisa se levantar agora e tomar café da manhã, disse Souta enquanto sacudia seu corpo enorme. Yuko lentamente abriu os olhos e olhou para Souta. Ela mostrou a língua e lambeu suas bochechas quando viu que era ele. Ok, pare com isso. Eu já preparei seu café da manhã. Souta disse enquanto acariciava sua cabeça. Depois de dar o café da manhã a Yuko, Souta também comeu seu próprio café da manhã. Ele então preparou um café para si mesmo, pois não iria se esquecer disso. Ele nunca perdeu um único café todos os dias. Souta gostava de tomar café, especialmente quando é de manhã e o ambiente está frio. Era bom aquecer seu corpo bebendo café quente. Souta estava lavando a louça quando ouviu alguém tocar a campainha. Din-dom! Espere, eu estou indo! Souta gritou enquanto lavava as mãos e a cabeça para fora. Quando ele abriu a porta viu Lumilia com Cluster. Souta sorriu e disse, vem aqui. Souta olhou na Lumilia antes que ele a sentisse. Eu entendo, vou levá-la para Brian. Bem, Lumilia não sabia onde fica a casa de Brian, então ela só poderia deixar Cluster para Souta. Obrigado. Lumilia baixou levemente a cabeça e agradeceu. Souta franziu as sobrancelhas enquanto olhava para ela. Oh, o que foi? Lumilia perguntou ao ver Souta franzir a testa. Ele tinha uma expressão fria no rosto e isso a surpreendeu. Ele estava olhando para ela com aqueles olhos frios. Souta ergueu a mão e abriu a palma. Ele então abriu lentamente a boca e disse, vou dizer isso mais uma vez. Se você tiver qualquer problema, pode pedir minha ajuda sinceramente e eu a ajudarei na medida de minhas forças. A boca de Lumilia ficou aberta, já que ela não conseguia dizer as próximas palavras que queria dizer. No final, ela apenas agradeceu do fundo de seu coração. Muito obrigado. Não é ruim saber que havia pessoas que queriam ajudá-la. Que pena. Você perdeu sua chance de conseguir minha ajuda. Souta disse enquanto olhava para ela. Lumilia deu um sorriso brilhante e disse, agradeço sua vontade. Obrigado por isso, estou indo agora. Ok. Venha aqui, Cluster. Souta acenou com a cabeça antes de voltar sua atenção para Cluster. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela ficou ao lado dele enquanto encarava Lumilia. Lumilia se agachou e fez um cafuné na cabeça de Cluster. Ela sorriu gentilmente e disse, não dê problemas aos irmãos Souta e Brian. Comporte-se como uma boa menina. Eu entendo, irmã Mila. Cluster acenou com a cabeça enquanto ela agarrava a mão de Lumilia. Seus olhos estavam ficando úmidos e suas bochechas ficando vermelhas. Não dê problemas? Na verdade, eu queria problemas, pois existe a possibilidade de desencadear uma missão. Souta pensou ao ouvir as palavras de Lumilia. Ok, eu vou agora. Lumilia se levantou antes de se despedir de Cluster e Souta. Ela então se virou para a esquerda. Souta e Cluster olharam para ela até que não puderam vê-la. Eles entraram em sua casa e Souta deu a Cluster algumas bebidas quentes que poderiam aquecê-la. Afinal, está muito frio lá fora.
Souta entrou em seu quarto e vestiu suas roupas de aventureiro. Armadura de couro, botas de couro, bolsa de corpo e calças. Todos os seus equipamentos eram de grau azul, exceto o brinco e a espada. Esses dois eram diferentes por serem universal e de grau escuro, respectivamente. Descendo as escadas, ele viu Cluster ainda estava bebendo o chá que ele deu a ela. Ele se sentou na direção oposta dela e disse, eu tenho uma missão agora, então vou deixá-lo com Brian. Você entendeu? MN, Cluster acenou com a cabeça para ele e disse, a irmã Mila vai voltar. Eu não sei. Você vê, eu ofereci minha ajuda a ela antes, mas ela recusou. Souta balançou a cabeça antes de se levantar. Para ele, Lumilia perdeu sua única chance de obter ajuda dele, pois ele estava prestes a partir para sua missão agora. Falando em missão, ele não sabia qual missão o grupo Galé pegou. Ele os deixou escolherem a missão que lhe traria as melhores recompensas, então ele não tinha nenhuma ideia de que tipo de missão eles fariam. Apenas o grupo Galé sabia. Bem, não importa, pois ele saberá quando chegar à guilda de aventureiros. Ele só podia esperar que a missão escolhida realmente lhe trouxesse pontos de habilidade. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos na parte de trás de sua cabeça. Ele olhou para Cluster e percebeu que a xícara de chá estava vazia. Souta se levantou e disse, vamos Cluster. Vamos encontrar Brian. Ok, irmão Souta. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela se levantou. Souta olhou para ela e ele foi em direção a Yuko enquanto Cluster o seguia. Yuko! Cluster correu em direção a Yuko e abraçou seu corpo macio. Estamos indo agora, Yuko, Souta disse e pegou Cluster em seus braços. Ele a ergueu e a colocou acima de Yuko para que ela montasse. Ia! Vai, Yuko! Cluster exclamou alegremente enquanto ela erguia ambas as mãos no ar. Souta olhou para ela e disse, agarre com força, senão você vai cair. Ok. Cluster concordou com a cabeça e agarrou o pelo de Yuko. Bom, siga-me, Yuko, Souta disse e ele se afastou. Yuko seguiu em silêncio. A casa de Brian era apenas uma casa de aparência normal feita de madeira. Souta se aproximou da porta e bateu nela. Brian! Sou eu, Souta. Souta disse em voz alta para que Brian pudesse ouvi-lo. Cluster desceu de Yuko e ficou ao lado de Souta. Depois de alguns segundos, Souta não ouviu a resposta de Brian. Ele agarrou a maçaneta da porta e tentou abri-la. Ele descobriu que estava trancado por dentro e adivinhou que Brian ainda estava dormindo. Souta suspirou e olhou para Cluster. Parece que Brian ainda está dormindo. Ele disse. O que devemos fazer, irmão Souta? Cluster perguntou enquanto ela inclinava levemente a cabeça. Claro, vou acordá-lo. Afaste-se e tampe os ouvidos, Cluster. Souta sorriu e disse a Cluster. Cluster acenou com a cabeça para ele e ela foi ao lado de Yuko e cobriu os ouvidos com as mãos. Ela olhou para Souta com uma expressão preocupada no rosto. Uf, Souta respirou fundo e lentamente reuniu sua mana. Ele controlou em direção à sua garganta antes de gritar. Brian! Seu grito sacudiu toda a casa de Brian. Sua voz estava cheia de mana e tornou-se mais poderosa e mais alta do que sua voz normal. Com o nível de sua habilidade de manipulação de mana, Souta poderia fazer isso. A habilidade manipulação de mana foi realmente uma grande habilidade. De volta ao jogo, era uma habilidade inútil, pois eles não podiam sentir a mana ali. Essa habilidade era apenas para design e um requisito para a classe mago. Souta finalmente entendeu por que o jogo estava desequilibrado e havia muita habilidade inútil. Foi porque o jogo foi criado com base de um verdadeiro mundo mágico. Os jogadores reclamaram naquela época sobre o motivo de não haver saque em algumas masmorras. Era porque aquelas masmorras eram apenas o local de procriação de alguns monstros. É natural que elas não tenham nenhum livro de habilidade ou armas quando os monstros eram apenas lobos, slimes, etc. que não as usam. Apesar de todas as reclamações, o desenvolvedor não mudou nada. Era porque o jogo fazia com que parecesse com este mundo. Souta queria saber quem desenvolveu o jogo.
Criar esse jogo significa que o desenvolvedor sabia o que iria acontecer aqui e sabia da existência deste mundo. Enquanto Souta pensava, a porta se abriu e revelou Brian com um ar cansado. Oh! Souta! E Brian olhou para Souta com uma expressão cansada e depois para Cluster. Ele então se lembrou do que conversaram há alguns dias. Eu esqueci que Cluster vai ficar aqui na minha casa. Não se esqueça dessas coisas, disse Souta enquanto esfregava a têmpora.